O Barroso ele já tinha dito há algum tempo atrás, né, que a insegurança jurídica no Brasil era uma lenda. Quem não se recorda? Alguns meses atrás ele disse isso. Agora diz que o ativismo judicial é um mito, né, e que os poderes estão absolutamente harmônicos. Então essa é uma fala para romanos. Ele estava lá em Roma. Em Roma é possível talvez se acreditar nisso. Aqui ninguém acredita. Mas por que ele fala isso? Eu acho que mais do que a gente discutir se isso é verdade ou não, porque todo mundo sabe que não é verdade, não é possível que alguém fale sem ficar vermelho, né? E sem ficar vermelho, entenda-se, inclusive do ponto de vista partidário, é impossível falar isso sem ficar vermelho, que é um mito o ativismo judicial. Que a insegurança jurídica é uma lenda e que os poderes estão em harmonia. Veja, o Barroso falou isso um dia depois de nós termos noticiado pelo Globo que os ministros estavam monitorando parlamentares que estavam votando em favor da PEC. Veja, eu vou repetir. A notícia era, e não é, veja, não é a notícia do Globo, hein? Não dá nem para dizer que é um jornal enviesado para a direita ou qualquer coisa do gênero, dizendo que os ministros do STF estavam monitorando parlamentares. Monitorando? Que isso? Parlamentares que iam votar a favor da PEC. Então, como é que pode ter harmonia entre os poderes? Como é que é possível dizer uma coisa dessa sem, repito, ficar vermelho? A gente está diante, portanto, de um discurso que não é não é de um juiz, não é o juiz que está ali falando. O STF se tornou um poder bifásico, né? Quando ele quer, ele julga de forma técnica e é o Supremo Tribunal Federal. Quando ele quer, ele é um poder político. E dentro dessa esfera de poder político, ele age de forma política. Pouco importa a técnica, importa a narrativa, pouco importa a verdade, importa que eu convença as pessoas que estão me ouvindo, pouco importa a minha imagem interna, importante é que eu convença os meus parceiros internacionais. É assim que os governos agem. Então, o Lula a gente viu há algumas semanas atrás também. O Brasil aqui queimando, literalmente até com as queimadas, e vai lá fora na ONU e tá tudo bem, e tá uma maravilha, né? Então, a narrativa para os microfones de um político, ela não precisa necessariamente coincidir com a verdade. E parece que o Barroso ele estava ali fazendo esse papel. Não é o papel de dizer a verdade, é o papel de ser político. E quando você é político, não necessariamente você diz a verdade. Você diz a verdade que te é mais conveniente, ou você diz a verdade que importa naquele timing, naquele momento específico. O Barroso faz esse discurso para tentar jogar águas quentes aqui no Brasil e para contar para o exterior uma história de que nós aqui não somos autoritários. Por quê? Porque é essa imagem que nós estamos passando lá para fora. Não é possível que nós fiquemos alheios ao fato de que hoje o Brasil é um case negativo de liberdade de expressão, de harmonia entre os poderes, de relação da Suprema Corte com o seu povo. Isso é inegável. As pessoas lá fora estão cada vez mais cientes disso. Publicações são feitas lá fora, artigos são publicados, reportagens são realizadas, no sentido de mostrar que o Brasil se tornou um país autoritário, um país que, para supostamente preservar as suas instituições, vale tudo. Para esse país vale tudo, inclusive perverter as instituições, inclusive perverter os direitos. Para preservar direitos, perverte o direito. Para combater um risco eleitoral, perverte-se a eleição e assim por diante. A gente vai pervertendo aquilo que a gente diz que está cuidando. É isso que tem acontecido no Brasil nos últimos anos e a Suprema Corte é a promotora disso tudo. Ela que vem promovendo isso. Ela pelo menos vem sendo a espada, né? Que vem cortando o mato, vamos dizer assim, sabe? Cortando o mato para a boiada, para o restante dos poderes ou dos interessados nessa visão de mundo que ela tem, passar. Né? Então, o Barroso vai a Roma falar
de todos os caminhos levam a Roma, não tem aquela frase? Talvez todos os discursos caibam em Roma também. Ele vai lá fazer um discurso político, ele não vai lá fazer um discurso técnico, ele não vai lá falar como juiz. Como juiz, ele sabe que o Brasil está no fundo do poço, mas ele está preocupado com o legado dele, ele está preocupado com a visão que as pessoas têm dele próprio, ele está preocupado com a sua vaidade, ele está preocupado com a função política da corte, ele quer deixar isso sedimentado. Né? Na prática, todos nós sabemos que não há harmonia nenhuma entre os poderes, não tem como haver enquanto o próprio STF não recuar ou não permitir que o legislativo faça a sua função. Veja quem nos ouve. Quem nos ouve, preste atenção no seguinte raciocínio. Hoje, dentro do que o STF quer, tudo o que o legislativo disser pode ser considerado inconstitucional pelo STF. E tudo o que o STF disser tem de ser considerado constitucional. Ou seja, eu como juiz, eu como magistrado, eu como ministro do STF, posso considerar tudo o que os demais poderes fazem inconstitucional, e tudo o que eu faço, seja o que for, é constitucional. Então eu posso passar por cima da lei, eu posso pensar a lei de uma forma diferente, eu posso inovar legislativamente, eu posso prender as pessoas sem razão, eu posso interpretar subjetivamente o que eu quiser, eu posso bloquear perfil de todo mundo, eu posso multar uma empresa com a dívida da outra, eu posso suspender uma rede social, tudo isso eu posso fazer, mesmo que nenhuma lei me sustente. E tudo o que os outros fizerem eu posso considerar inconstitucional. Quer dizer, eu sou o rei do Brasil, eu sou o rei do mundo, eu, STF, governo e legislo. Sou o poder absolutista do país. Posso agir dessa forma e dizer que isso é constitucional. Por quê? Porque tudo que é constitucional é o que eu digo. Então, se tudo que eu digo é constitucional, tudo que eu fizer, por mais absurdo que seja, vai ser considerado constitucional. Desse jeito, não há possibilidade de haver harmonia. Então, esse é um papinho da carochinha para que lá fora as pessoas achem que está tudo bem, que tá tudo certo. Essa é uma fala política, não é uma fala jurídica. O Barroso sabe o que está acontecendo no Brasil. Tem ministro lá que talvez esteja tão convicto da sua visão de mundo, de tão agressivo, mas o Barroso não. O Barroso, ele sabe, ele consegue enxergar por trás do pano. Sabe? Então, ele é um cara político e ele está indo lá em Roma fazer política. É isso, essa fala tem esse valor, é um valor de uma fala política. Tem tanto valor ou desvalor quanto uma narrativa política de alguém que quer contar aos outros o que interessa a ele, não o que realmente está acontecendo.